Olá, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre estratégia de relacionamento e compreensão melhor nas instituições de ensino, em especial nos programas de pós-graduação. Bom, esse início pode parecer meio truncado, né? Esse nome de estratégia de relacionamento, mas na verdade ele é proveniente de muitos autores que mandam para a gente algumas frases, algumas sugestões, falando de problemas com orientação, de problemas que tem com orientadores. Alguns querem publicar os seus materiais, mas não querem que o professor orientador esteja como coautor, porque tiveram algum contratempo. E esse problema é um problema que é quase endêmico no sentido de ser normal mais do que deveria acontecer nos programas de pós-graduação no Brasil. Então, infelizmente ocorre da pessoa que está fazendo o programa, iniciando a academia pela primeira vez, às vezes espera muito mais do orientador, de participação, às vezes não compreende a visão do orientador, então acaba menosprezando os pontos que deveriam contribuir com o trabalho. Às vezes há um embate mesmo de pensamento, às vezes há problemas pessoais que acabam influenciando no andamento de publicação, não só de publicação desse aluno, como desconhecimento e aborrecimento. Pode acontecer o quê? Problemas na qualificação, um desânimo por parte do orientando, a não publicação, porque ele quer publicar, o orientador não quer, ou ele quer publicar, mas não quer que o orientador seja coautor. E qual é a nossa indicação para isso? Que nas instituições você adote uma estratégia de relacionamento, ou que seja adotada uma estratégia de relacionamento. Por quê? Primeiro, ter um problema com o orientador nunca é uma boa ideia. Graças a Deus eu nunca tive problemas com meus orientadores, mas eu tenho visto muitos alunos que têm problemas com orientadores deles. Por quê? Porque você ter problema com seu orientador, você vai ter problema direto com uma pessoa que você depende. Porque não só para publicar, mas para você defender, para você encerrar esse ciclo, você vai depender que esse orientador não só te oriente, mas assine documentos para que você consiga executar o processo. Então, não é uma coisa que vai ocorrer, você vai conseguir ter um embate desse com seu orientador e não sofrer danos. Então, nunca, eu tenho visto pelos comentários bastante pessoas que entram no embate desse de orientação com o orientador, procurando briga, falando que vai recorrer para instâncias superiores. Teve caso de uma pessoa que mandou comentário para a gente que queria entrar com processo dentro da CAPES, do CNPq. Então é muito desgaste, por isso que tem que ser uma estratégia. Às vezes isso ocorre até mesmo por imaturidade, porque quando você vai escolher um orientador, você não toma conta, não para, não raciocina, não conhece esse orientador, não conhece a linha de pesquisa, não conhece os autores que ele trabalha e muitas vezes discorda do posicionamento. Então fica a sua percepção pessoal com o orientador que você escolheu, que já desde o início estava enfadado a dar um problema, estava direcionando que ia ser uma relação complicada. Nunca criar esse tipo de relacionamento danoso ou requerer ou enfrentar o embate acaba sendo uma boa ideia. Então, a primeira estratégia que eu aconselho é que ao buscar o orientador, você investigue o orientador. Dê uma olhada no currículo Lattes, tente converse com pessoas que tiveram esse orientador para ver se casa com você. Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal. Existem aquelas pessoas que vão unir as forças com vocês e algumas pessoas que não vão unir as forças com vocês. Então, se você não entende, por exemplo, de uma linha de pesquisa do professor,
Por exemplo, o meu professor agora, ele trabalha com Deleuze, ele foi orientando de Deleuze, ele trabalha com Spinoza. Ou seja, é natural que na minha pesquisa eu também tenha que conhecer e adotar, porque é uma área de domínio do meu orientador, e se eu já procurei esse orientador, eu já deveria saber disso. Então, eu tenho que colocar essa visão do orientador na minha tese. Quando as pessoas procuram o orientador, elas não pensam sobre isso. E o que acontece? É que quando as pessoas procuram o orientador, elas não levam em conta disso. Muitas pessoas ainda ficam ansiosas para querer sair do programa de pós-graduação e acabam não aproveitando, por essa empatia, alguns subsídios que o próprio programa oferece, como, por exemplo, núcleo de pesquisa dentro dos programas que tem recursos para a publicação de artigos científicos. Então, muitos núcleos de pesquisa, seja de instituições públicas, seja de instituições particulares, têm uma verba separada para a publicação. E o que acontece com essa verba se ela não é usada? Ela volta. Então, como que os professores fazem? Os coordenadores desses núcleos, que eles têm esse recurso, ou de programas específicos, eles procuram outra coisa. E isso faz com que não só a publicação não saia, no caso de publicação, que a gente está falando, mas que o aluno não conheça esse recurso, não conheça as vantagens dele fazer parte de um programa de pós-graduação. Como, por exemplo, aproveitar a rede de conhecimento do orientador em congressos, por exemplo, ou aproveitar a rede de conhecimento do orientador e dos outros orientandos para fazer produção que trabalhem juntos. Então, eu tenho vários colegas nesse momento que também estão usando os mesmos autores do que eu e trabalhando em linhas de pesquisa semelhantes. Veja como é mais fácil se eu tenho esse contato com o meu orientador, o orientador faz essa ponte entre a minha linha de pesquisa, os autores que eu estou trabalhando e os outros colegas que também estão desenvolvendo, e a gente começa a estabelecer uma rede de produções. Então, é o mesmo núcleo, trabalhando com temas ou com autores semelhantes, que podem contribuir um com o outro para produzir artigo científico. Então, isso é bom não só para o seu currículo, como é acadêmico, como é bom para o programa, como é bom para o orientador. Então, nessa rede, todo mundo ganha. Ao contrário do que eu tenho visto em alguns comentários, que não querem que o nome do orientador apareça no artigo científico, muito pelo contrário, na verdade seria uma honra que o nome do orientador aparecesse, porque esse orientador já tem carreira de acadêmica, já tem uma história intelectual. Esse orientador é um mestre ou é um doutor que já caminhou. Então imagina a honra, eu hoje como pesquisadora, ter o nome do meu orientador que foi orientando do Deleuze, que fez Sorbonne no material assinando junto comigo. Então, ao contrário do eu, do ego, que muitos autores falam, eu não quero que o nome do orientador esteja comigo, porque ele não fez nada. Você tem que respeitar, antes de tudo, a história acadêmica do seu orientador. Se ele é orientador, ele não é orientador simplesmente porque um dia alguém apareceu e jogou. Se ele é orientador, especialmente de programas de pós-graduação, significa que ele tem uma história acadêmica, um legado acadêmico. E ter o nome do orientador no seu material significa que ele produziu esse conhecimento em conjunto com você. Ele lhe orientou. Existe no Brasil uma questão de cultura, na questão de publicação científica, que sempre os orientadores assinam por último. Todo mundo entende que o último autor é o orientador. Então, tem o nome dos autores, o último é o orientador, tá? Não é em todo lugar, existem algumas instituições que já estão mudando isso, e também não é em todo mundo. Mas aqui no Brasil há essa compreensão, esse entendimento por debaixo dos panos, que seria o último orientador, o último autor seria o orientador. Isso
é uma coisa que, de certa forma, deve confortar os autores. Por quê? Porque todo mundo vai entender que o último autor é o orientador, é o cara que deu o pontapé, não é o cara que fez o material, ao contrário do que alguns autores consideram. Então é isso que você tem que considerar na hora de você ter o nome do seu orientador no seu material. Escolher um bom orientador é o primeiro processo, e ter o nome do orientador no seu material acaba, por fim, sendo uma honra e uma questão benéfica da compreensão de tudo que ele fez academicamente e pode contribuir para o seu material, tá bom? Pessoal, eu espero ter ajudado, e não se esqueça, se você curtiu esse vídeo, curtiu o nosso canal, deixe seus comentários aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima. Essa demorou!